Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite para este evento, doutora Valéria, doutor Marcos e professor Marco Villatori, que nos convidou. Homenagear o brilhantismo desse evento, quer dizer, a condição que nós estamos aqui. Ontem me fez refletir o que o doutor Marcos, no final, pediu 1 minuto de silêncio para que nós refletíssemos a respeito de como nós poderíamos diminuir risco no ambiente de trabalho. E isso me lembrou muito, na década de 80, quando eu estava na Faculdade de Medicina, nós tínhamos a AIDS, que nós não sabíamos como é que exatamente todos os tipos de transmissão ocorriam. Muito bem. Um professor de neurocirurgia foi para os Estados Unidos e voltou trazendo uma novidade de que alguns observadores em ambiente de saúde, principalmente pronto-socorro, onde as pessoas chegavam muito cruentas e ensanguentadas e que precisavam de ter ressuscitação cardiopulmonar, enfim, essa relação foi uma relação que uma equipe inteira, quando ocorre de trabalhar num centro de atendimento de pronto-socorro, ela tem funções e divisões de trabalho. E das funções tem o médico-chefe, tem os médicos assistentes, os médicos residentes, toda uma equipe que faz o entorno, as enfermeiras-chefes, enfim. Quando ocorria uma sirene, colocou-se um protocolo de como se fazer para que aquele contato não existisse. Muito bem. O que chamou a atenção disso dos observadores do protocolo? Que, em prazo de 1 semana, ainda absolutamente todo mundo recepcionava aquele doente e colocava máscaras, luvas, para que não houvesse essa contaminação. Em 1 mês, o chefe do serviço não fazia mais nada disso. Em 2 ou 3 meses, nós tínhamos a observação do estudo foi que metade fazia. E que, em 6 meses, só 11% tinha uma atividade de se proteger para que não houvesse contaminações. O que ficou disso? 11% é o que sempre vai permanecer depois que nós tivermos a possibilidade de informar aquelas pessoas e que aquelas pessoas vão adquirir condutas por si só. O que significa que a reflexão do Dr. Marcos ontem nos mostrou uma situação muito interessante, que é que nós precisamos sempre ter uma vigília em relação a acidente de trabalho. Não há como nós termos a possibilidade de dizer que, pelo aspecto cognitivo de entendimento do que é um acidente de trabalho, uma doença de trabalho, isso por si só faz com que nós tenhamos conduta de diminuição de risco. Muito bem. A questão básica que hoje a gente tem aqui é um pouco diferente. Nós viemos para falar não só de acidente de trabalho e doença de trabalho desde que nós estamos acostumados, mas nós vamos falar sobre uma questão que é saúde mental do trabalhador. O que nos deixa um pouco diferente a abordagem em relação daquilo que nós estamos acostumados quando nós temos lesões, por exemplo, do tipo orgânica, né? Acidente, doença do tipo orgânico. Nós temos relações estabelecidas com nexos de causalidades muito mais próximos àquilo que a gente tem de concreto e que nós conseguimos enxergar. Quando a questão é mental, é uma questão extremamente subjetiva. De onde é que vêm os critérios para que a gente tenha? Pensando nisso, o que a gente deve observar sempre é que, quando a gente fala de saúde mental, hoje em dia a gente fala muito de organização de trabalho. Então, quer dizer, saúde mental está vinculada diretamente à organização de trabalho. Organização de trabalho é algo
extremamente complexo. Quer dizer, nós estamos falando de ser humano, nós estamos falando de algo que é extremamente atual. Ao longo desse tempo todo, a gente percebe que a gente está aqui hoje numa posição de reflexão. Isso que talvez seja o ponto. Há um desafio muito grande, digamos assim, de que a gente precise pensar sob o ponto de vista de reflexão, e não só de aplicação, embora a aplicação seja fundamental. A reflexão que a gente faz é que, ao longo do tempo, a gente tem visto, por exemplo, que excessos de trabalho, eles realmente causam danos ao psiquismo das pessoas. E isso já é algo que vem sendo trazido lá no Egito Antigo. Nós já tínhamos, na construção das pirâmides, nós já tínhamos, digamos assim, aquilo que era a possibilidade de enxergar que muita gente com excesso de trabalho tinha problemas. Na própria Idade Antiga, nós temos aí que a sociedade judaica já colocava no Talmud, nos seus livros de lei, que o excesso de trabalho causava realmente danos nessas pessoas. Muito bem. A importância disso, de nós entendermos, é que nós estamos com uma conversa que não é uma conversa de 10 minutos, me parece uma conversa de vida inteira. Não é uma conversa que a gente tem aqui agora, que nós devamos descuidarmos e dizermos o seguinte, que desde que nós entendamos o que significa, e nós vamos ter uma resolução. Não, nós temos que ter a constante vigília. E essa constante vigília é isso que nós falamos. A nossa possibilidade de refletirmos e termos conduta com aquilo que nós pensamos é que vai fazer com que a gente tenha uma cultura nova, e essa cultura que vem pelos dados que nós temos, a necessidade é a cultura da prevenção. Ou seja, quando nós olhamos no DataPrev, por exemplo, os maiores acidentes de trabalho estão relacionados à mão, estão relacionados ao antebraço, estão relacionados a braço, ou seja, a própria mão de obra. É mais fácil de nós enxergarmos essa relação quando nós temos uma relação direta como nós fizemos. Muito bem. A relação que quando eu sempre converso com os colegas médicos, por exemplo, é do que nós tratamos. Nós tratamos de vida. Não, nós tratamos de saúde. Saúde é algo que faz com que a gente entenda essa relação macro que nós temos aqui, que é aquilo que nós temos em toda a legislação. Ou seja, tanto nós temos a saúde como um direito fundamental, já no artigo 6º da Constituição Federal, nós também temos dentro da ordem social, lá no título 8, onde a gente vai verificar que essa é uma relação que está vinculada àquilo que é da ordem social, o primado é pelo trabalho e buscando o bem-estar social e a justiça social. É isso que nós vemos. Ou seja, nós estamos numa relação onde toda a legislação e a vinculação de um entendimento macro é essa que nós temos aqui. Ou seja, verificar isso, nós poderíamos estar verificando sobre aspectos médicos, de saúde, jurídicos, históricos, estatísticos, psicológicos, de engenharia, de meio ambiente. Ou seja, é algo extremamente complexo falar em saúde e segurança do trabalho. E acidente e doença de trabalho. Então, partindo um pouco daquilo que a gente tem visto, que é falar do ambiente de trabalho para verificar a saúde do trabalho, vamos fazer um pouquinho o contrário, vamos verificar aqui um pouquinho a questão do que é o ser humano, aquele que é o grande beneficiário das nossas reflexões. Esse que é o ser humano, e que a gente está acostumado a dizer, esse é o cidadão que a gente precisa entender assim, ele é um cidadão biopsicossocial, ou seja, nós, enquanto pessoas, não deixamos a nossa parte psíquica em casa e vimos aqui somente com o nosso corpo. Então, a nossa parte biológica, que é essa parte, que é uma estrutura
orgânica e de função bioquímica, de função onde nós temos aí neurotransmissores, nós temos um sistema endócrino todo, nós temos a condição de verificar que é deste ponto em que nós estamos, quando em relação a um determinado meio ambiente, é que nós sentimos frio, é que nós sentimos calor, é que nós sentimos uma pressão, a pressão atmosférica, ou seja, a nossa relação, ela é uma relação com o tempo, e nós temos também uma relação de identidade de um tempo interno e de um tempo externo. Esse tempo interno que nós temos, que é uma relação de ciclos, o ciclo que é circundim, por exemplo, o nosso ciclo circadiano, nós temos a relação de que de dia nós estamos em vigília e de noite nós dormimos. Essa é uma relação que o nosso coração bate a uma velocidade que varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. É um tipo de ritmo interno. As mulheres, quando têm um ciclo menstrual, têm uma relação de um ciclo que vai de 1 a 28 dias, como regra. É uma relação que faz uma análise biológica de como nós somos. A relação psíquica é um outro nível de nós entendermos o que é essa relação psíquica. Essa relação psíquica, ela diz respeito àquilo que nós pensamos, àquilo que nós temos de sentimento, ou seja, nós temos uma relação afetiva. É o nosso medo, é a nossa tristeza, é a nossa sensação de humilhação, é a nossa sensação de falta de dignidade. Então, essa é uma relação que ela é eminentemente psíquica. Muito bem. O que são as questões que nós entendemos como sociais? São essas que nós estamos vendo aqui. As questões sociais, elas são aquilo que nós temos de relação, são as instituições. A família é extremamente importante, o trabalho é extremamente importante. Ou seja, são instituições que são os amigos. Agora, como é que nós chegamos e podemos dizer que esse ambiente de trabalho é aquilo que faz com que nós tenhamos algo que possa ter dali feito com que nós tivéssemos alteração? E eu estou fazendo essa reflexão inicial porque eu acho que é de fundamental importância nós entendermos que a ciência, a própria ciência que está aí, que evoluiu tanto e que deixou muitas vezes a própria legislação e o próprio ambiente jurídico com dificuldades de dar soluções rápidas para respostas rápidas, nós temos que entender por esta dinâmica. Voltando à parte biológica, a condição própria biológica hoje de alterações genéticas e alterações bioquímicas, ela mesma, no funcionamento, pode propor e pode, digamos assim, termos efeitos que são efeitos psíquicos, e esses efeitos psíquicos podem ser os mesmos que nós poderíamos dizer que nós teríamos no ambiente de trabalho. Veja a dificuldade que nós temos de saber, primeiro, o que é que causa no ambiente de trabalho, se o ambiente de trabalho causa, e saber estabelecer como é que esse trabalho é componente dessa alteração e se essa alteração não é porque o ambiente de trabalho tem um risco que nós teríamos a condição de alteração psíquica, não é porque nós temos uma alteração psíquica que nós temos automaticamente uma doença, mas é fato que todos esses componentes, eles são componentes que podem nos fazer mal. Então, uma alteração que seja uma alteração pessoal, que é uma alteração bioquímica, pode nos fazer com que nós tenhamos neurotransmissores em diminuição, ou seja, essa diminuição de neurotransmissores que seriam serotonina, dopamina, noradrenalina, ou mesmo alterações externas que venham fazer isso, como
uma própria anemia que nós temos, ou seja, não é à toa que nós temos a possibilidade de verificar que doenças de tireoide, como o hipotireoidismo, por exemplo, possa dar alteração, sem dúvida, mental, um sofrimento psíquico. Nós temos hoje, por exemplo, é muito conhecido que pela AIDS aumentou o número de tuberculose. Nós temos a tuberculose também é uma doença que pode fazer a diminuição, fazer sofrimento psíquico, proporcionar depressão. Então, quer dizer, nós temos aí uma série de questões. Nós temos os medicamentos, uma gama variável de medicamentos. Nós temos medicamentos para pressão que diminuem, que isso foi conhecido, inclusive, nos anos 70, quando foi usado um tipo de medicamento chamado reserpina, que baixou bastante a pressão, a pressão sistêmica, e faz com que a gente tenha a possibilidade de verificar que isto também leva, então, medicamentos como alfa-metildopa, beta-bloqueadores, enfim, uma série de uso contínuo que faz com que a gente tenha esse tipo de doença mental. Pela parte biológica, a gente consegue ver, então, que a gente também tem, por si só, a possibilidade de ter esse tipo de reflexo. Pela parte psíquica, nós temos aprendizados, né? O que significa? Alguns são a parte psíquica, nós temos aí, por exemplo, nós verificamos, temos pessoas, e a grande maioria tem um aspecto muito operacional, ou seja, a operacionalidade da forma de pensar, ela está vinculada, muitas vezes, ao nosso perfeccionismo, né? Quer dizer, nós somos aplicadores de um fazer bem feito, de um ideal, nós somos voltados a colocar aquilo de uma prática. E quando nós nos deparamos com uma frustração de que aquilo não está de acordo com a idealização de que nós colocamos, isso é aprendizado, pode fazer com que a gente se frustre a ponto tal que nós não saibamos como dar conta da nossa própria vida. Essa é uma relação que é uma forma de aprendizado, tem a ver com o nosso histórico, com a nossa forma de entender a vida. Muito bem. Tudo isso que nós estamos falando é um desenvolvimento científico que vem e que verifica o aspecto biológico, o aspecto psíquico, e nós temos um outro aspecto, que é o aspecto social. E é desse aspecto social, que é o ambiente de trabalho, que nós estamos falando e que é o que a gente vem buscar para entender exatamente dentro dos fatos o que é que a ciência traz como saúde mental e que pode nos dizer a respeito dessa subjetividade que tem a ver com esse indivíduo e com esse meio ambiente de trabalho. Então, esse fato é um fato que é interessante de nós vermos, porque a questão da saúde do trabalhador, pelo que nós conversamos, ela não é uma saúde que não podemos dizer que existe algo que seja alteração do trabalho, mas sim no trabalho. Isso é algo que é importante nós entendermos. Então, essa relação, ela tem, hoje, pela saúde mental, descrita 5 itens, que são itens importantes. Entre eles, a primeira é a estruturação da hierarquia, que é essa relação de micropoder dentro das empresas. Ou seja, como é que a hierarquia de trabalho é colocada. A outra é como é que o controle dentro de uma empresa é feito, como é que o controle de empregadores e empregados ocorre. A outra questão está vinculado a nós entendermos como é que existe a divisão do trabalho, como é que esse trabalho é dividido, como é que existe uma relação temporal, a estrutura temporal do desenvolvimento desse trabalho. E, além destas questões, nós precisamos entender qual é o nível de integração que existe na relação intersubjetiva, interpessoal e intergrupal. E não só isto, nós precisamos também entender como é que isto ocorre, dentro de toda esta relação, como é que isto ocorre dentro de uma circunstância, de um contexto, que é um contexto
para aquele caso concreto e como é que todas as inter-relações desses itens cientificamente identificados, eles ocorrem, que há, com certeza, uma inter-relação, uma interdependência, essa é uma relação de interligação. E essa interligação ela precisa ser vista no caso concreto. Não é porque a gente está num ambiente onde a gente consegue, hoje, nós conseguimos ver que empresas que controlam muito todos os funcionários teriam esse tipo de problema. Não, nós precisamos entender isso para aquele indivíduo, como é que isso ocorre dentro de um fato que ele possa ser vislumbrado sob o ponto de vista estatístico e como possa ser vislumbrado na dimensão individual, para que nós tenhamos cada vez uma compreensão melhor. Talvez essa seja um dos grandes pontos de relação, de dificuldade de entendermos entre a ciência e aquilo que nós temos no direito, que é o fato que o médico vem e tenta desbordar a questão por um outro nível de análise, que é eminentemente científico, e aquilo que nós temos do que é a proteção dos efeitos e dos agravos em virtude desses riscos. Muito bem. Esse nível de reflexão que a gente está fazendo, que a gente percebe, é que, dentro dessa condição, digamos, deste nível científico do que é social e o que a gente está buscando entender, é que depende muito de como é que, dentro daquilo que nós temos de uma relação hierárquica, como é que a filosofia daquela empresa se coloca. Não é? A filosofia daquela empresa ela se coloca de modo que você tem que entender como é que esse cidadão, ser humano, trabalhador, é enxergado. Quer dizer, será que esse cidadão trabalhador ele é enxergado como, dentro dos recursos humanos, como um humano ou como um recurso? Será que este fator humano que a gente fala aqui, ele é visto como um fator ou como uma condição humana? Quer dizer, a nossa reflexão é uma reflexão que, se nós entendermos, dentro de uma política de empresa, que nós temos um ser humano verificado como recurso ou como fator, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis de serem vistas como ponto de vista de saúde mental. Então, a questão básica de nós enxergarmos nessa relação de micropoder, porque há uma relação clara de vínculo de poder entre aquele que é o empregado e o empregador, dentro das condições filosóficas que são impostas e de como aquele trabalhador é enxergado. Isso é uma situação que é uma condição de fundamental importância. As relações de como ele é colocado nos dão a possibilidade de nós termos não mais aquela verticalização que nós tínhamos, econômica, dentro das empresas, mas as relações que, ou nós temos empresas mais enxutas e menores e com capacidades de sermos mais humanos, o que é uma relação que, dentro de uma política econômica e política social, é muito difícil a gente estabelecer isso, que possa haver uma igualdade para qualquer região, até porque nós somos produtores de produtos primários e algumas condições de beneficiamento de produtos primários. Nós não temos indústria de substituição que nós podemos dizer que, dentro dessa relação econômica, nós teríamos possibilidade de absorvermos isto. Muito bem. O que esta tendência diz é que nós devemos ser humanos, nós devemos ter formas de trabalho onde aquilo que nós tínhamos como perspectiva de realização e, para alguns, a afirmação, diferentemente daqueles que não escolhem e muito menos preferem os seus trabalhos, ou seja, não tem condição, que é o trabalhador de uma forma geral. Nós aqui, por exemplo, temos completa liberdade de estarmos de escolhermos onde estamos. Não acontece isso com aquele cidadão que é empregado. Muito bem.
a relação de poder ela tá vinculada a essa questão de como essa filosofia ocorre e ou nós temos uma condição de ter a empresa com empregados antigos e que esses empregados vistam e tenham lá aquilo que é o crachá da empresa, enfim, o distintivo da empresa, metaforicamente falando. Isso nós temos visto que, dentro de uma política econômica macro, nós temos visto que a flexibilização do trabalho, essa flexibilidade, essa precarização, a flexibilidade no sentido de nós termos que a empresa terceiriza ou busca um trabalho temporário, enfim, esse tipo de situação traz uma insegurança no sentido de vínculos trabalhistas, no sentido de contratos trabalhistas, no sentido de horas de trabalho que esse cidadão tem. Quer dizer, só faz sentido de verdade para a saúde mental do trabalhador quando a gente tem a capacidade de entender que são aqueles próprios trabalhadores teriam a possibilidade de que eles mesmos gerissem as suas necessidades e vontades coletivas. Isso é muito difícil, mas isso em alguns acordos coletivos são vistos no nível do judiciário. Então, essa é uma característica que traz uma insegurança enorme para que aquele que trabalha e que não sabe até quando que ele vai estar empregado, até quando que ele vai estar até quando que ele tem a possibilidade de ter uma renda e que ele consiga dar sustentabilidade. Minha gente, o ser humano, o maior medo que o ser humano tem é do desconhecido. Não existe outro medo maior do que o desconhecimento. Nós não sabermos o que vai acontecer. Ou seja, o que nós estamos vendo no Brasil, de alguma maneira, é isto, é o revés do princípio do bem-estar social, do welfare state, da relação da solidariedade. O que a gente tem visto é a precarização e a possibilidade de nós não termos perspectivas, nós não termos aquilo que é trabalhar, eventualmente termos uma boa aposentadoria, ou uma aposentadoria que nos dê condições de mentalmente nós estarmos prontos para vivermos essa vida. Então, isso é um momento de reflexão que sai um pouco deste vínculo da saúde mental, mas ele está muito atrelado a isso, sem dúvida. A questão dos controles contínuos com pressões de trabalho, e aí pressões de trabalho um pouquinho diferente daquilo que nós vimos dentro deste estudo longitudinal, dessa condição diacrônica de estudos. Nós temos uma possibilidade de entender que, desde aquela época onde nós já temos preocupações que nós falamos, nós temos preocupações que passam por vários períodos, onde nós tivemos lá na Revolução Industrial um tecnicismo que foi colocado para o trabalho, onde nós tínhamos o taylorismo, o fordismo, e depois, dentro destas estruturas onde se estabeleceram essa questão técnica, e que, obviamente, o cansaço do trabalho vinha dessa época, quando pessoas entravam 5 horas da manhã e trabalhavam 12, 14, 16 horas, era algo extremamente extenuante e por muito pouco para viver, e todo mundo saía de casa para trabalhar numa condição de satisfazer necessidades básicas. Ou seja, o que a gente percebe é que as coisas pioraram, evoluíram, me parece. Quer dizer, sem a gente falar daquilo que a gente tem, das grandes catástrofes que são vistas na virada do século XIX para o século XX, que o ser humano passou já a não pensar mais em si, não ter características de reflexão e de crítica, e sempre pensar no coletivo, isso nos dá a condição de perceber algo que hoje nós vivemos exatamente uma era onde evoluiu daquilo que nós tínhamos para trabalho que foi onde o trabalho chegava num chão de fábrica para aquele que trabalhava, que nós víamos lá no Teatro do Absurdo, o nosso grande Chaplin fazendo esse teatro. Quer dizer, para nós isso é um emblema muito grande. O que a gente percebe
é que, nos dias de hoje, nós temos esses trabalhos que são trabalhos à distância. Então, também nós temos essa relação flexibilizada e precarizada. Nós temos gente trabalhando, costureiras, trabalhando dentro de casa e trabalhando para outros. Quer dizer, tem gente que trabalha muito mais, as pessoas que trabalham de uma forma à distância. Quer dizer, criou-se o knowledge worker. Uma outra condição que tem é quando nós temos um controle muito grande, e realmente esses controles são controles que podem chegar a extremos, onde nós temos aí o que eles chamam de Enterprise Resource Planning, quer dizer, tudo fica controlado, você entra com um crachá dentro da tua empresa e dentro de um crachá que você coloca, o cidadão sabe para onde você foi, se você andou, se você foi para o 5º andar, com quem você falou, que hora você chegou na reunião, que hora você saiu da reunião. Quer dizer, um controle com pressão, ele é algo que mostra, inclusive no Japão, mostra níveis de suicídio altíssimos como estatística desses lugares. A outra condição que a gente percebe é que há uma condição hoje subreptícia de como fazer esses controles de uma forma com uma tecnologia mais avançada. Ou seja, é dado muitas vezes a oportunidade de que nós enxerguemos uma condição de sinal amarelo ainda, não é sinal vermelho, sinal amarelo. Bom, como eu tenho sinal amarelo, então vou tentar colocar essa velocidade do sinal amarelo. A relação básica é assim, a condição de controle, ela é uma condição de controle que existe muitas vezes, fechando esse pensamento, muitas vezes na condição de nós colocarmos incentivos, nós fazermos com que haja um controle de avaliação sobre as pessoas, e essas pessoas se sentem muitas vezes muito perseguidas em relação a isso. Em relação à questão temporal, ela tem vínculo direto com as nossas relações internas, que são relações biológicas. Elas têm vínculo de mostrar que dentro desse ciclo circadiano nós precisamos dormir e precisamos ter descanso, diferentemente daquilo que a gente vê por aí, que trabalhar em excesso vale a pena. Tá? Outra questão é a questão das relações interpessoais que nós temos, que são relações que podem ter dificuldade a depender do grau de dificuldade da divisão de trabalho, se é o volume de trabalho, o volume desse trabalho, a técnica como nós vamos colocar esse trabalho, a complexidade desse trabalho, e se nós nos sentimos aptos para aquilo com relações de segurança. Então, essa é uma relação que hoje tem a ver com modelos que vêm. Nós temos modelos da excelência, modelos de contentamento. Nós devemos trabalhar como empregado com uma filosofia de contentamento dentro da empresa. Nós devemos ter uma relação que seja pela qualidade total. Ou seja, há uma relação de mentira. Por quê? Porque na qualidade total nós precisamos ser superiores, nós precisamos ser os melhores. Ou seja, ninguém é tão bom assim na vida, ninguém é tão melhor assim. O que nos chama a atenção disso tudo, e eu estou com esse tempo aqui bem pequeno, é um fechamento, duas questões. A questão macro é a questão de nós termos essa relação de política de saúde. São determinantes e condicionantes de saúde, a alimentação, a moradia, o meio ambiente, o trabalho, a renda das pessoas, veja, a renda, a educação, o transporte, enfim, o acesso, o lazer, a atividade física, o acesso aos serviços básicos. Isso é uma relação de condicionantes e determinantes que são gerais. O que a gente percebe é assim, como é que nós reunimos? São duas questões. Aquilo que nós temos de fatores de risco dentro do ambiente de trabalho, que são os critérios que são sociais dentro dessa dimensão biopsicossocial,
Como é que nós reunimos isto para verificarmos se aquele grau de risco que todos os trabalhadores têm direito à diminuição de grau de risco, de conformidade aos estudos com normas de saúde e segurança, o que nós temos lá no inciso 22 do artigo 7º da Constituição, e, ao mesmo tempo, nós precisamos verificar aquela relação quando há uma relação de nexo de causalidade, ou seja, porque chega ao colo do judiciário esta condição de que o judiciário todo dia vai ter que enfrentar algo que é um enfrentamento, pelo que nós vimos, que é impossível de nós verificarmos uma questão a priori, ou seja, nós sempre deveremos enfrentar essa questão, que é uma questão por cada caso. Isso nos chama atenção. Por que nos chama atenção? Nos chama atenção porque uma estrutura, a estrutura, por exemplo, para fazer verificação dos fatos, como é já no nível pericial, ela passa a não ter essa dimensão da compreensão. Essa complexidade que nós estamos tendo aqui de uma reflexão, ela já é algo difícil e ela é muito pequena em relação a tudo que nós poderíamos fazer. Imagina isso sendo feito por quem não está afeto. Então, eu percebo assim, por exemplo, que no nível pericial, para que vá ser verificado isso, hoje, a condição de nós enxergarmos isso é que a perícia que chega para ver nexo de causalidade, ela funciona tão igual a um processo maior, ela é um endoprocesso dentro do processo principal. Ou seja, nós temos que verificar isso cada caso. E isso é algo extremamente difícil. Para isso, uma relação entre ato e dano, nós deveríamos verificar esse ambiente de trabalho, se esses fatores de risco existem dentro desta magnitude que nós conversamos. Isso é algo importante. Ou seja, e isso é algo importante porque o ato normativo do juiz é algo que vem de uma relação processual e que essa relação processual hoje cada vez mais é vista como um devido processo substantivo. Ou seja, nós temos que enfrentar essas questões dentro da essência da condição substantiva que ela existe, e não da condição de nós termos ali um perito que nos diga assim, é ou deixa de é. Ou seja, isso é uma situação que nós precisamos realmente estar atentos à discussão. Um fórum como esse, uma relação de que nós precisamos ter a condição de fornecer para o juiz a possibilidade de nos dar aquilo que é a resposta de um ambiente de trabalho e que vem e que diz que, dentro de princípios de ponderação, dentro de uma relação de proporcionalidade, dentro de uma relação de razoabilidade, isso já deve ser visto no nível dos fatos. E é isso que vai dar para ele, dentro de relações de fundamentações, as condições de nós irmos crescendo e temos a possibilidade de nós termos uma cultura de enxergar isso com a profundidade devida, com o requinte devido, com o respeito devido. E esse respeito é um respeito que está dentro de uma cultura de prevenção, onde nós temos a possibilidade de diminuição de riscos, as relações que nós precisamos levar ao entendimento daquele que também produz trabalho, daquele que produz emprego, daquele que produz como agente econômico importante. Ou seja, nós temos, com certeza absoluta, que ter o carinho de ter a única coisa que nós podemos ter, que é a vigília em relação a isso tudo. Como eu tenho mais tempo nenhum, pelo que eu vi, então eu queria, de novo, agradecer, dizer que esse momento de reflexão foi um momento de grande prazer e que, enfim, que o brilho desse evento continue podendo existir por várias outras oportunidades aí, e, mais uma vez, o nosso agradecimento. É isso.